A partir de agora, começa o programa Momento com Deus. Organização Ministério Missionário Deus é Fiel. Apresentação: Missionário Marcelo Gomes. Recebam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Momento com Deus. Lembrando a você que esse programa ele vai ao ar toda terça, toda quinta e todos os sábados, sempre a partir das 14 horas, horário de Brasília. Para você que está no exterior, nossos irmãos do exterior, não venham perder o horário do programa, mas venham acompanhar corretamente o fuso horário. Tem essa diferença, né? Do fuso horário, que todos possam acompanhar em nome de Jesus. Eu quero desejar um seja bem-vindo também para você que está no Brasil, que é a nossa base central é no Brasil. Amém? Quero desejar um seja bem-vindo para você que está no exterior, você que está nos 180 países que estão agregados, sintonizados, juntamente conosco, nessa obra de Deus, através da internet. Essa obra diferente, essa obra que tem feito a diferença, essa obra que tem sido edificante, tem dado frutos na vida de muitas pessoas. Amém? Quero desejar um seja bem-vindo para você, tá bom? Olha, eu sou o missionário Marcelo Gomes, estarei contigo durante toda essa programação de quinta-feira, preparado pelo nosso Deus. Assim como todos os programas, nós temos algumas novidades para compartilhar com os irmãos. Daqui a pouco teremos a palavra de Deus, teremos oração, iremos buscar as revelações do Santo Espírito de Deus, porque está na Bíblia. Isso aí é um dos dons do Espírito. Se está na Bíblia, irmão, a gente tem que viver isso. Eu não tenho compromisso com quem não crê e com quem não vive a Bíblia. O que eu quero saber com meu Deus é se está na Bíblia, é para mim, é promessa, eu tenho que viver. Eu conheço igrejas que não creem em falar em línguas estranhas, não creem no batismo com o Espírito Santo. Eu conheço igrejas que não crê nos movimentos do Espírito. Eu conheço igrejas que não crê nos dons do Espírito. Eu conheço igreja que não crê nos dons da revelação. Eu conheço igrejas que não creem no arrebatamento de espírito. Eu conheço igrejas que não creem em sonhos proféticos, visões proféticas. Meu irmão, vamos analisar aqui. Missionário não é melhor do que ninguém. E também não é o meu desejo de ser melhor do que ninguém. Eu quero apenas fazer a vontade do meu Deus, a vontade certa e agradar a Ele. Agora, vamos raciocinar. Eu e você junto. Vamos raciocinar? Vamos lá. Está na Bíblia. Você leu. Está na Bíblia direitinho. Meu irmão, se você quer agradar a Deus, se você quer fazer a vontade de Deus, você tem que viver o que está na Bíblia. E se está na Bíblia, o missionário vai viver isso e vai ensinar você. Eu não estou aqui, irmão, para estar competindo com ninguém. Eu não estou aqui gladiando com ninguém.
Eu não estou aqui provando nada para ninguém. Longe de mim isso. Eu estou aqui para fazer o que é certo. E quando você faz o que é certo, você incomoda. Essa é a verdade. Quem você incomoda? Aquele que vive no erro. Aquele que vive no engano. Aquele que é vazio. Aquele que não tem unção. Aquele que vive na carne. Aquele que vive em pecado, na mentira, no engano. É esses que a gente incomoda. Por quê? Porque fazem a vontade do diabo. Fazem a vontade do inimigo. Aí você incomoda. É bíblico. Você pega o livro escrito aos Hebreus, você vai ver no capítulo 11, os mártires que morreram, foram perseguidos, foram massacrados. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, por amor a Deus. E segundo, meu irmão, porque pregavam a verdade. Viviam a verdade. Por que crucificaram a Jesus? Porque ele pregou a verdade. Foi por causa disso. Porque ele pregava a verdade. Aí confronta com esse sistema mundano, corrompido, falido, pecaminoso, que não tem compromisso com Deus, que quer viver de qualquer maneira, desregrado. Aí você incomoda. Quando você vive a verdade e a vontade de Deus. Irmãos, são 23 anos servindo a Cristo. Padeci, fui perseguido, passei por muita luta, muita afronta, acusações, muitas batalhas, escassez. Eu já fui massacrado por amor a Deus, o reino, a palavra e os meus irmãos. Meu irmão, se eu tiver que ser massacrado mais um pouquinho, eu vou ser. Agora, uma coisa é certa. Eu não vou me vender. Eu não vou abrir mão, irmão. Eu não vou deixar de anunciar a verdade da palavra de Deus. Sabe por quê? Quando eu anuncio a verdade, Deus me garante no que eu faço. Amém? Então vamos prosseguir dessa forma, em nome de Jesus. Eu glorifico a Deus por Ele ter me revelado esse projeto na internet. Eu fico analisando, eu entro em espírito com Deus, eu tenho assim um diálogo com Deus, faço algumas perguntas, o Senhor vai me respondendo, e um dos questionamentos que eu coloquei diante do Senhor foi o seguinte, mas foi uma coisa santa, não foi nada de afronta com Deus, não. Eu falei assim, poxa, já existe milhões de igrejas físicas, né? Existe uma opção de pastores, missionários, evangelistas, várias igrejas locais. Aí eu fiquei questionando, eu falei, por que na internet? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus me projetou nisso? Porque eu estou aqui debaixo da projeção de Deus. Não estou aqui porque eu quero, não. A prova disso é o resultado. Porque se não fosse de Deus, não tinha resultado. Tá? Aí eu fiquei questionando, conversando com Deus. Aí eu fui entender. Porque o Evangelho diz que antes da volta de Jesus, o Evangelho tem que ser pregado nos 4 cantos do mundo. Para que se cumpra o arrebatamento. Aí eu comecei a entender. Espera aí. A internet surgiu, e ela surgiu de uma maneira muito poderosa. Ela alavancou muito, ela cresceu muito. E ela praticamente já está em todo o planeta. E hoje praticamente as pessoas não vivem mais sem internet. Aí eu fui ligar uma coisa a outra. Agora eu entendi por que Deus me colocou aqui com essa missão, e uma missão de grande responsabilidade, uma missão árdua, uma missão espinhosa, porque a minha batalha é muito grande, o preço que eu pago é muito alto para eu estar aqui, você não tem noção. Aí eu fui entender por que Deus me colocou aqui. Por quê? Porque através desse mecanismo ia alcançar os 4 cantos do planeta. Em que? Na ministração da palavra de Deus, a salvação e o nome do Senhor sendo glorificado.
Foi para isso. Então eu glorifico a Deus. Eu quero aproveitar essa fala linda, essa fala espiritual, e dizer para você, tudo que você faz para promover isso aqui, para manter, para crescer, você também é responsável por isso. Para que esse evangelho chegue nos 4 cantos do planeta, que haja a salvação e o nome do Senhor seja glorificado. Você acha que Deus não vê isso? Deus não é cego, irmão. Deus, diz a sua palavra, os olhos do Senhor são como chama de fogo. Estão em todos os lugares ao mesmo tempo, contemplando todas as coisas. Diz a palavra de Deus. Está entendendo? Então, a gente não tem que medir esforços para que essa palavra ela alcance os 4 cantos do planeta. Irmão, você não tem noção. Eu recebo e-mails, eu recebo comentários dos 4 cantos do planeta. Às vezes eu tenho que ficar traduzindo, eu tenho que pegar o Google Tradutor para ficar traduzindo outros idiomas, porque eu não manuseio os outros idiomas. Eu manuseio muito pouco, com muita deficiência, o português. Fala alguma coisa assim, muito arrastado, do grego, muito arrastado, do inglês, muito arrastado, e o espanhol, muito arrastado mesmo. Minha língua é a portuguesa. Aí eu tenho que ir lá para o Google Tradutor, vou lá e traduzo, para responder pessoas de outros cantos do planeta. Então, irmão, eu estou falando isso aqui, compartilhando com os irmãos, porque além disso aqui ser um culto, além disso aqui ser um programa na internet, isso aqui é um bate-papo, irmão. Isso tem que ser natural. Aqui eu sempre digo, irmão, mais do que uma igreja, eu exijo que o clima que tem que permanecer aqui é familiar. Eu exijo isso, eu trabalho para isso, para que esse clima verdadeiramente se torne uma realidade. Você vê que a gente tem intimidade, a gente troca e-mails, eu respondo, aconselho, oriento. Então tem que ser uma coisa bem espontânea, livre, natural. Eu sempre prezo por esse clima familiar. Então é um bate-papo também. Trago recados, a gente bate-papo, eu aconselho, oriento. Puxo a orelha também quando tem que puxar. Então tem que ser uma coisa muito espontânea, muito familiar. A gente tem que ser íntimo em Cristo Jesus. Porque nós somos uma família em Cristo. E a família em Cristo, irmão, não tem essas palhaçadas, não. Andar no salto, eu sou melhor, eu me destaco, eu sei mais. Aqui não tem esse negócio, não, irmão. Para com isso. Aqui não tem esse negócio. Aqui todo mundo é igual. Aqui todo mundo é igual. Eu que faço o programa, eu que fui escolhido por Deus para estar aqui com essa grande responsabilidade, eu não entro nessa prepotência, nessa altivez, nessa arrogância. Poderia muito bem falar isso. Não, eu que faço o programa, sou eu que fui escolhido. Não, eu não faço isso. Então, irmão, eu ensino aqui e prezo por isso. Que a naturalidade, a humildade, a simplicidade, o clima familiar tem que prevalecer assim. Sabe por quê? É a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. A Bíblia diz, ó, quão bom e suave é que todos vivam em união. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós somos uma família. Como família de Deus, irmão, olha aqui para minha mão. Olha para minha mão. Como família de Deus, a gente tem que viver assim, ó. O que é isso, missionário? É entrelaçado. Nós temos que estar ajustados, em comunhão, unidos. Para quê? Porque quando o diabo vier nos atacar, meu irmão, não tem como ele se infiltrar no nosso meio. Por quê? Nós estamos unidos. E quando é que nós permanecemos em comunhão, unidos, entrelaçados? Quando você vive isso aqui que eu vou lhe ensinar. Quando estamos na mesma fala, quando estamos no mesmo pensamento, quando estamos em comunhão, no mesmo espírito, caminhando para o mesmo caminho, a mesma direção e servindo o mesmo Deus. Esse negócio
Um está pensando uma coisa, outro está pensando outra. Um vai para um caminho, outro vai para o caminho. Não, Deus não opera nisso. Nós temos que ser unânimes. É isso que nós temos que ser. E é isso que eu prezo aqui, sabe por quê? Porque foi a ordem que Deus me deu. Foi essa. Eu não estou aqui por enfeite, não, nem para ocupar espaço. Eu tenho uma missão, tá? É diferente dos demais? Não importa. Eu tenho que cumprir a minha missão. O apóstolo Paulo diz, ficai na vocação ao qual foste chamados. E uma das minhas vocações foi essa, determinada e designada por Deus, e farei com muita propriedade. Farei com muita responsabilidade no Senhor. Amém, irmãos? Que nós possamos estar nesse mesmo espírito com Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Vamos para a pergunta bíblica de hoje, que é a enquete do dia, a enquete do programa, dessa quinta-feira. A Bíblia diz que o rei enviou Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha de fogo ardente. A Bíblia diz que o rei mandou aumentar o fogo tantas vezes mais. A pergunta bíblica de hoje, se você é um leitor da Bíblia, um estudioso, medita, você vai responder isso tranquilamente. Amém? Quantas vezes mais o rei mandou aumentar o fogo dessa fornalha? Quantas vezes mais ele mandou aumentar as chamas? Quantas vezes mais? Entra no meu site www.missionariomarcelogomes.com, responde essa enquete do dia, me envia os teus nomes para que eu coloque aqui da sua família no livro da oração, para eu estar colocando diante de Deus todo santo dia, consagrando em jejum e oração. Amém? Estou aqui com muitas pessoas já. Tem muitas pessoas colocando seus nomes, enviando para mim, e eu tenho colocado. Amém? Ó, para você ter uma ideia. Isso aqui já é a terceira página. O livro nós lançamos praticamente em dias. Já estamos com 3 páginas já. Dá para ver, ó? Aí, ó. Olha aí. Tá vendo? E vou preenchendo. As pessoas vão enviando para mim, eu vou preenchendo, vou colocando aqui, e todo dia, em jejum e oração, consagração a Deus, eu apresento a sua vida, apresento a sua família, a sua causa, em nome de Jesus. Aproveita e me envia a carta para Deus, me envia suas fotografias para que eu esteja apresentando ao Senhor. Você desejando vender, comprar algo, envia para mim também, porque eu assumo esse compromisso, porque eu quero ver você abençoado. Amém? Aqui tem uma coisa interessante, que às vezes não acontece em muitas igrejas. Aqui, tá? Nesse projeto de Deus, essa obra de Deus na internet, aqui não é só o missionário que ora. Aqui, todos que se envolvem aqui têm um compromisso de um ficar orando pelo outro e orar pelo programa e o missionário. Amém? Então, é um círculo de oração. Cada um ora pelo outro. Aí imagina, você está em casa paradinho, tem 15 mil pessoas orando por você. Que coisa linda, que coisa extraordinária. É esse movimento que acontece aqui, é por isso que tem bênçãos, é por isso que tem resultado, tem milagres, é por causa disso. Amém? Deixa eu prosseguir aqui em nome de Jesus, deixa eu correr porque a hora não nos espera. Amém? Olha, já demos o pontapé inicial da nossa obra social, Natal Feliz. Sempre quando chega o período de dezembro, nós temos esse movimento, tá? Inclusive eu quero fazer uma observação aqui. Eu não tenho registros para compartilhar com os irmãos. Por quê? Porque essa obra aqui na internet é recente. Então, enquanto eu trabalhava nessa obra do Natal Feliz, eu não me preocupei em estar fazendo essas gravações, em estar mostrando as ajudas, porque eu não estava ainda na internet, então não tinha esse movimento de vídeo, essas coisas todas. Tem fotografias, sim. Tá bom, irmãos? A pedidos de algumas pessoas, eu vou ficar em falta com isso, tá? Porque eu me comprometi a colocar o making of após
a inauguração desse programa. Amém? Então, antecedendo esse programa, eu não me preocupava com esse tipo de registros. Tá certo? Mas, com certeza, esse de agora, o missionário estará colocando. Amém? Missionário, que projeto é esse social, que é o Natal Feliz? Olha, eu vou falar muito rápido, resumido, breve. Porque no final desse programa, eu vou deixar um vídeo só falando sobre isso. Eu convido você para você estar conferindo as informações. Tá certo? São casas de recuperações, tem vários no Rio de Janeiro e São Paulo, em mais de 40 países. Que é a Victorial, tem por sede em Los Angeles. Pastor Sônia, o pastor presidente, eu não sou presidente dessa obra, eu sou presidente daqui, do Ministério Missionário Deus é Fiel. Agora, da Victorial, não, o pastor Sônia, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Tá bom? Então, eu me vinculei, porque eu desejei abraçar essa obra porque eu vi Deus. Eu vi recuperando vidas humanas, dando esperança para essas pessoas, transformando vidas. Então, eu abracei essa obra há mais de uma década. Não somente eu doei, como eu trabalhei junto com eles. E até os dias de hoje eu tenho vínculo. Inclusive, eu lancei esse desafio aqui para os irmãos. Eu vou estar viajando para o Rio de Janeiro. E a gente atingindo a meta de R$1.000, eu vou chegar, vou filmar e vou mostrar para os irmãos a ajuda que está sendo para resgatar essas pessoas. Por quê? Eles não dependem de político nem do governo. Eles vivem pela fé, tá? De doações. Então, eu, como responsável desse programa aqui, tá? Estou usando o meu nome. Eles não pediram para me fazer nada disso. Isso é iniciativa minha. Tá bom? Então, eu uso o meu nome. Eu me responsabilizo. Tá? E eu gostaria que você confiasse em mim. Me desse essa confiança. Tá? De quê, missionário? Para você entrar conosco nessa obra social. Para você ajudar essa obra social. Sou eu que estou fazendo esse apelo. Dica de passagem, ele não está nem sabendo disso. Que eu vou surpreendê-lo. E eu vou registrar, vou mostrar aos irmãos. Só que eu só me comprometo, irmão, levar essa ajuda acima de R$1.000. Já falei, você vai conferir lá no vídeo, eu falei sobre isso. Eu não concordo e não aceito você doar de qualquer maneira. Eu não aceito isso. Quebrado pela metade, não. A gente tem que fazer o melhor, irmão. O que eu quero para mim, eu tenho que querer para o meu próximo. Tá certo? Então eu me comprometo. Acima de 1.000. Fechou a meta de 1.000. 1.000 para cima, eu me comprometo. Entregar ele. Abaixo de 1.000, eu não me comprometo. Porque eu não vou usar o meu nome para ficar doando migalhas. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Você pode até doar valor pequeno aqui. Tá? Agora, para me repassar para uma obra grande daquela, isso aí vai ser muito pouco. Tá? Então, eu me comprometo se for acima de 1.000. Tá certo? Vou registrar tudo bonitinho. Se não passar de 1.000, eu vou aplicar para o santuário Deus é Fiel. De qualquer maneira, eu vou estar prestando conta aqui, vou estar dando satisfação, porque aqui, meu irmão, não temos que esconder nada. Primeiro que aqui é de Deus e é transparente. Não preciso esconder nada. Tá certo? Compramos o equipamento, computador, eu dei satisfação. Comprei o livro, eu dei satisfação. Então, tudo que é comprado aqui, eu dei satisfação. Comprei a mesa, dei satisfação. Comprei aqui a cadeira, eu dei satisfação. Então, não tem necessidade, irmão, de estar escondendo nada com ninguém, porque eu quero a tua confiança 100% na minha pessoa como homem de Deus. Bom? Então, eu conclamo você, tá? Olha, dê o seu melhor. Dê o melhor. Quanto vale uma alma? Essa é a minha pergunta. Quanto vale uma pessoa resgatada, transformada? Quanto vale? É o que você vai doar. Doe o melhor. Tá certo? Você vai ser responsável por uma vida sendo transformada. Você vai adotar uma vida quando você fizer essa doação. Eu só peço que você especifique. Olha, missionário, essa doação aqui é para o Natal Feliz. Essa aqui é o meu voto da colheita divina. Isso aqui é do projeto Bíblia Graça, que é meu dízimo. Eu peço só que especifique para a nossa organização e controle. Tá bom?
envia pelo meu e-mail e me comunica em nome de Jesus. Maiores detalhes, está lá no final do vídeo, você vai conferir. Eu tenho todos os detalhes para você, tá bom? Olha, durante esse período de dezembro, eu quero estar nessa empreitada, nesse grande desafio, e eu conto com cada um de vocês em nome de Jesus. Estamos combinados, está tratado assim, então eu conto com a sua doação em nome de Jesus. Amém? Já desperdiçamos tanto dinheiro no mundão, agora é a hora de nós aplicarmos no reino de Deus. Fazer o que é certo, fazer o que é melhor, e cada resultado, você é responsável por isso. Amém? Olha, eu quero glorificar a Deus pela campanha Colheita Divina. Irmãos, sinceramente, se eu falasse para você que eu estou alegre, é pouco. Por que é pouco, irmão? Eu acho que eu não precisava nem falar. Sabe por quê? Dá uma olhadinha nos comentários. Deus está movendo os céus e a terra. Deus está trabalhando. Olha, se você ainda não recebeu a resposta, eu só quero que você saiba que Deus está trabalhando. Só isso que eu quero que você saiba. Olha, Deus está derramando bênçãos para tudo quanto é lado, em várias áreas, em vários setores, na vida de várias pessoas. Deus está fazendo milagres. Deus está agindo, Deus está abrindo portas. Deus está pelejando a peleja dos seus filhos. Amém? Meu irmão, se você ainda não entrou na campanha, entre. Porque daqui a pouco vai encerrar a campanha. Amém? E você não pode ficar de fora dessa. Porque nós lançamos essa campanha da parte de Deus para ver você abençoado. É uma oportunidade para você ser abençoado por Deus. Amém? Para você que está assistindo agora esse programa e está ouvindo da Colheita Divina, que é a campanha, eu peço você que entre no canal Orando com Jesus, que é esse canal, e vai para o primeiro dia da campanha para você entender tudo o que está acontecendo durante o período dessa campanha. Dentre muitas coisas que aconteceu, dentre muitas pregações, ensinamento, orientações, revelações, orações, o Pai tem nos revelado 3 votos. Isso aí foi revelação de Deus. Irmão. Tanto é revelação de Deus que já tem várias pessoas sendo respondidas. Amém? Aquele que semear, que fizer o voto com sacrifício de R$10, Deus estará multiplicando 10 vezes mais na sua vida. Aquele que fizer o voto de sacrifício de 100, Deus vai fazer multiplicar 100 vezes mais na sua vida. Aquele que fizer um voto de 1000, Deus vai fazer você colher, multiplicar 1000 vezes mais na sua vida. Agora tem um porém. É necessário você ter essas coisas aqui que eu vou falar. Senão você não tem retorno. Você tem que ter fé, confiança em Deus, crer no Senhor e obedecer a Ele. Porque esse voto não é com missionário. Esse voto é com Deus. Inclusive, eu quero até fazer uma observação. Eu estava lendo um comentário, a pessoa colocou assim, missionário, eu vou ter um retorno de 10.000 vezes mais. Isso aí, irmão. É desse jeito. A iniciativa é desse jeito. A medida da sua fé é da forma que Deus vai responder. Eu achei lindo. A pessoa colocou, não, eu vou colher 10.000 vezes mais. Está aí, no comentário. É só você vasculhar o comentário aí que você vai ver. Amém? Então é assim. Deus quer ver fé. Deus vê fé e Ele realiza um milagre na tua vida. Amém? Eu faço o voto que todos venham colher no Senhor, em nome de Jesus. Olha, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra diferente. Eu me comprometi aqui com os irmãos que eu iria me separar nessa campanha em todos os aspectos. Consagração, jejum, oração, tudo. E eu disse que durante toda essa campanha, as palavras seriam voltadas só para isso. Para você que está chegando agora, eu preciso falar disso. Senão, de repente, você pode achar assim, pô, é mais um mercenário, é mais um pedindo dinheiro na internet, é mais um falando só de dinheiro, não. Se você estiver pensando isso, falando isso, é porque você não conhece o missionário e não conhece a obra. Tá?
Observe durante o ano inteiro, nós só falamos de área espiritual e familiar. Agora, no final de ano, que foi colocada essa campanha, a gente sempre faz isso. Nós temos esse movimento no final do ano, tá? Para que você venha resgatar a prosperidade de Deus sobre a sua vida. Porque Deus não quer que você fique bem só na área espiritual. Sabia que isso é ignorância? Eu falo isso, irmão, não tenho medo de falar, não. Sem medo de errar. É ignorância quando você foca só a área espiritual. Quer que eu fale para você outros setores que você tem? Você tem um setor financeiro, você tem um setor profissional, você tem um setor estudantil, você tem lazer, você tem a política, você tem vários setores, não é só o espiritual. Lógico, em primeiro lugar é o espiritual, mas tem as outras coisas para você também atuar. E Deus quer que você vá bem financeiramente, irmão. Deus quer que você vá bem materialmente, profissionalmente, no seu estudo. Deus quer que você vá bem, irmão. Qual que você acha melhor? Escolhe aí. Você ficar reclamando da vida o tempo todo na prova, ou você ficar glorificando a Deus que você está desfrutando da prosperidade de Deus? Qual é que você acha melhor? Então você escolhe para a sua vida o que você quer. Amém? É isso. Muitas pessoas ficam murmurando, reclamando na vida, na luta, na prova. Por quê? Só foca o espiritual, mas não visualiza o financeiro. Não visualiza o material, o profissional, o estudantil, não visualiza essa área, não investe nessa área. E Deus está nessa área. É bíblico. Pega todos os vídeos da campanha aqui, que você vai ver que foi tudo com base bíblica. Amém? Eu preciso tirar essas dúvidas. Não de todos. Porque a maioria aqui, 90% aqui crê na Bíblia. Só que tem um grupo ainda que ainda está em cima do muro, está chegando agora, não está entendendo, eu preciso explicar para os irmãos. Tanto é que a campanha que vai iniciar em janeiro é A Minha Família no Altar de Deus. Amém? A Minha Família no Altar de Deus. Vai começar em janeiro. Vou estipular a data direitinho, que eu vou tirar um período de 1 semana de descanso, que eu preciso descansar, porque eu me dedico aqui de 8 a 9 horas por dia para estar preparando o melhor para você. É cansativo. Amém? Faço com alegria, porque eu faço para o Senhor e para os irmãos. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Filipenses. Na verdade, é uma carta, Filipenses. Nós chamamos de epístola. É isso? Ó, nós pregamos em Filipenses 4,13. Lembra disso? Foi recente. Nós pregamos em 4,13. Hoje, nós iremos ministrar segundo a revelação de Deus, Filipenses 4, mas agora a partir do 14. Irmão, que palavra poderosa. Que palavra linda, edificante. Cada mensagem aqui é um aprendizado, é uma escola. Irmão. Eu aprendo, você aprende. E o mais interessante de tudo isso, quando nós aprendemos, colocamos em prática, a nossa vida muda. Ela muda, irmão. Você não é mais a mesma pessoa que você era antes. A tua vida muda. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de moldar a nossa vida. Tem o poder de lapidar a nossa vida. Esse é o poder da palavra de Deus. Amém? Vamos ler a partir do versículo 14. Epístola aos Filipenses 4, capítulo 4, a partir do versículo 14. Olha que palavra interessante. Todavia, preste bem atenção nessa palavra para você entender. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Isso é o apóstolo Paulo. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de
Ouça essa palavra, porque não é do missionário. Nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber. Dar e receber, vírgula, senão vós somente. Ele está falando para a igreja de Filipenses. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Versículo 18. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado. Como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus, o meu Deus, o Deus de apóstolo Paulo, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Eu preciso finalizar no versículo 20, que também é interessante. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo sempre. Amém. Você diga, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Vamos buscar aqui a mensagem de Deus, o recado de Deus, o ensinamento de Deus para nossas vidas dentro da campanha A Colheita Divina. O texto, ora lido, em Filipenses 4, a partir do versículo 14, é edificante, ele faz toda a diferença na nossa vida. Nós estamos na campanha Colheita Divina. Eu sempre falo onde eu vou pregar, eu já percorri cerca de 85% a 90% do território nacional e também no exterior. Por onde eu passei ministrando a palavra do Senhor e muitas das vezes fazendo campanhas, eu sempre orientei a igreja do Senhor que para você chegar a um objetivo, você tem que ter instrução. É como um medicamento. Você compra um medicamento, você vai ter duas coisas. Primeiro, a receita que o médico vai lhe dar. Ele vai te ensinar a dosagem e ele vai te ensinar quantos dias você vai ter que fazer o tratamento e por dia quantas vezes você vai ter que tomar aquele medicamento. Dentro da caixa do medicamento tem a chamada bula, que ela também vai te instruir. A bula é isso. Ela vai te dar todas as informações necessárias para o paciente acerca do medicamento que você está comprando, que você vai fazer uso. Então eu tenho uma instrução para que eu faça o meu tratamento. Você vai tirar uma carteira de motorista, você primeiro vai ter as aulas teóricas, a prática, para depois você dirigir. Para você se formar em alguma graduação, você vai estudar primeiro. Então tudo na vida, irmão, não é de supetão. Não é de qualquer maneira. Você primeiro vai ter que se capacitar, vai ter que se instruir para que você percorra aquele caminho para chegar na sua meta, no seu objetivo. A campanha Colheita Divina não é diferente. Não é porque o nome já está aí, a Colheita Divina, a campanha Colheita Divina, que eu vou me alegrar, poxa, legal, lindo, maravilhoso. Não, isso não é suficiente. Você tem que buscar as instruções.
Você tem que buscar a orientação de Deus para chegar à colheita divina. Então, cada campanha, cada dia que nós estamos aqui, nessa campanha, o Pai está orientando a gente. Cada um de nós. É só você obedecer, é só você seguir que você vai colher com Deus. Em nome de Jesus. E hoje é mais uma instrução. Hoje, com o apóstolo Paulo. Aos irmãos filipenses. O que o apóstolo Paulo está tratando? E vou tentar traduzir, interpretar de uma maneira mais simples e clara possível para você entender. O assunto que o apóstolo Paulo está tratando é um assunto polêmico, é um assunto que gera muitas discussões e é um assunto, se não for tratado corretamente, fecha o coração de muitas pessoas. Eu vejo isso. O assunto que o apóstolo Paulo está tratando é do mistério de dar e receber. Nós lemos o versículo. Eu li 2 vezes essa parte para você entender. O apóstolo Paulo está tratando desse assunto e ele faz alusão a 2 tipos de igrejas, consequentemente 2 tipos de pessoas, porque para ter igreja tem que ter pessoas. Aí ele faz alusão das seguintes formas. A igreja que não participava em dar e contribuir, e ele fala da igreja também que dava, que contribuía. Ele vai tratar desses 2 assuntos dentro desses versículos que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo, ele se entristece, ele lamenta das igrejas que não supriram, dos irmãos que não ajudaram ele. Eu, quando olho para o apóstolo Paulo, me espelho muito no apóstolo Paulo. Eu acho lindo o legado que ele deixou. E quando eu olho para esse texto, irmão, eu não vejo o apóstolo Paulo pedindo para ele. Ainda que é bíblico, no período dos profetas, aqueles que faziam uma obra são missionários, quando a palavra de Deus diz que todo obreiro é digno do seu salário, é para o suprimento dele. É para a sobrevivência, é para a garantia que ele possa fazer a obra. Eu vejo, dentro desse cenário, Deus movendo pelo seu espírito a vida de muitas pessoas, de muitos irmãos, justamente para trazer todos os meios necessários para que aquela pessoa que tem a responsabilidade, o chamado, tá, de fazer grandes obras, para que ele venha a ser suprido, assim como o apóstolo Paulo. É isso que eu aprendo. É isso que eu vejo dentro desse texto. O que o apóstolo Paulo está reivindicando nesse assunto, exatamente isso. Olha, irmãos, eu não quero que vocês deem para mim, mas eu quero que vocês mantenham a obra árdua, a obra missionária que eu, apóstolo Paulo, estou fazendo. Por quê? Quando eu vou fazer a obra missionária, requer gastos, requer manutenção, requer compras. É isso que requer. Vou lhe dar um exemplo aqui muito simples. Um exemplo. Eu vou para o Rio de Janeiro. Eu estou orando mais de 3 anos para ir no Rio de Janeiro. Eu tenho contatos via e-mail e telefone com um grupo familiar meu no Rio de Janeiro e também a casa de recuperação. Eu vou agora esse ano porque Deus, ele confirmou a minha ida pessoalmente. A pessoa prudente toma atitudes na direção de Deus. Esse meu deslocamento da Bahia para o Rio de Janeiro, isso aí é obra missionária. Aí eu lhe pergunto, existe custos
nesse deslocamento? E eu vou lhe responder, é claro que existe custo. Se eu for de ônibus, cada passagem é 200 e poucos reais, chega a quase 300. Isso, uma passagem. Se eu for de avião, uma passagem hoje fica entre 600 e 800 reais, a ida. Existe a minha manutenção, que eu tenho que comer e beber, senão o saco vazio não para em pé. Os irmãos calculam mais ou menos. Eu tenho a minha estadia no Rio de Janeiro. Ó, se tem uma coisa que eu não gosto é ficar dependendo dos outros, irmão. Principalmente quando eu vou ficar hospedado. Comigo não tem essas frescuras de hotel luxuoso, não tem não. Lógico, se eu puder eu vou desfrutar, mas eu não tenho essa exigência comigo. Eu sempre fico na casa da minha irmã, eu também tenho residência lá no Rio de Janeiro. Mas eu tenho uma estadia, isso gera custos. Quando eu vejo esse texto do apóstolo Paulo, eu vejo a realidade nesse texto, porque eu sei, eu vivo. Eu vivi, eu vivo atualmente, eu sei o custo que é um deslocamento nosso para fazer a obra missionária. Eu já viajei por várias cidades, já viajei por países, já me hospedei em hotéis, eu tive que me alimentar. Isso requer gasto, e muitos gastos, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam abençoadas. Então é exatamente isso que o apóstolo Paulo está tratando. A preocupação que ele está de ver os irmãos com o coração aberto para dar, porque é essa expressão que é usada aqui, nesse texto, dar e receber. Então a preocupação dele é essa, ver os irmãos com o coração aberto, doando, ajudando, para que ele possa levar à frente o ministério de Jesus, o ministério missionário, a obra de Deus. É isso que o texto está falando. Essa é a preocupação que o apóstolo Paulo está. É essa minha preocupação que eu fico, irmão, como missionário. A mesma preocupação do apóstolo Paulo é a mesma preocupação do missionário Marcelo Gomes. Eu, quando faço apelos para os irmãos, eu não faço apelo para mim, não, irmão. O meu apelo é para que você sustente isso aqui, em todos os aspectos. Ou você acha que isso aqui não tem custos? Isso aqui move internet, isso aqui move a luz, porque é energia que gasta nisso aqui. Eu tenho iluminação, eu tenho computador ligado, eu tenho várias coisas. O computador fica ligado entre 8 e 9 horas por dia fazendo esse trabalho. O meu tempo, tá? Os meus deslocamentos, a compra de equipamentos, os meus deslocamentos para colocar o combustível no veículo. Então isso requer gasto, irmão. Ó, para você ter uma ideia, ontem eu estava conversando com um técnico acerca da melhoria do áudio do programa. Aí ele me orientou um equipamento, eu não lembro o nome porque eu não domino essa área. É um equipamento desse tamanho, é uma placa, mas é uma placa externa de áudio. Som, áudio, coisa assim. Vai de 700 a 800 reais. Aí, eu vou comprar. Eu estou no interior da Bahia. Eu tenho que me deslocar a 1 hora para ir para Vitória da Conquista, aonde está a massa comercial. Eu gasto aí, por baixo, 150 reais. Só o deslocamento. Tá? Só o deslocamento. Porque quando eu vou, eu tenho que colocar o combustível e eu tenho que almoçar lá, porque é distante, é longe. E fora a peça. Então, eu estou dando alguns exemplos para os irmãos, para saber o sentimento desse texto que nós lemos, com a realidade que acontece, irmão. Tudo na vida tem custo. Tudo na vida tem. E a obra de Deus não é diferente. Eu fico com o coração partido, irmão, quando eu vejo obras com os irmãos com o coração fechado. O que a Bíblia diz, olha, a mão mirrada, a mão fechada, com o espírito pobre. Não é pessoa pobre, não. É o espírito da pessoa é pobre.
Quando o coração dessa pessoa é fechada, a mente é fechada em ajudar o reino de Deus, não é ajudar o missionário, em ajudar o reino de Deus. Eu sinto pena disso. Por que eu sinto pena disso, igreja? Porque, como diz o apóstolo Paulo aqui, eu quero fazer uso das palavras dele. Ele está dizendo que as pessoas que abrem o seu coração, Deus vai recompensá-los. Eu vou ler o texto de novo. Então, qual é o oposto disso? Se eu fecho meu coração, eu posso fazer? Você acha que Deus vai recompensar? Você acha que Deus vai se agradar disso? Não, irmão. Claro que não. Essa é a minha preocupação, irmão. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Eu estou extraindo ensinamentos bíblicos. Eu não estou inventando nada, eu não estou trazendo nada novo. É isso que eu estou fazendo, princípios bíblicos. E essa era o sentimento do apóstolo Paulo, era a preocupação, porque o homem, que é o apóstolo Paulo, ele viajava muito, ele fazia obra missionária, ele levantava igrejas, ele ia em vários lugares. Então a preocupação dele dividia em duas partes, que tinha um grupo que ajudava e tinha outro grupo que não ajudava. E quem ficava no meio do fogo cruzado? O apóstolo Paulo. Sabe que fogo cruzado é esse, irmão, que eu vivo hoje? Sabe qual é? Toda vez que você abraça a causa de alguém, irmão, seja qual for a tua causa, você está comprando uma briga com o inferno, irmão, com Satanás, com demônios, com capeta, com demônios. É isso. Você fica no meio de um fogo cruzado, irmão. Você acha que Satanás, o inferno, se agrada quando compra uma causa tua? Você acha que o inferno se agrada quando você é abençoado? Sabe em cima de quem que ele vai quando você é abençoado? É em cima de quem está intercedendo por você que ele vai em cima. Eu seguro toda essa carga espiritual negativa. Eu seguro. Você pensa que é fácil? Isso não é fácil. Isso é árduo. Isso é espinhoso. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele passou por cadeias, nudez, prisão, açoite, fome. Ele passou por tudo isso. Eu tenho as minhas provas também. É que eu não fico falando disso. Eu não fico destacando as minhas provas. Mas eu passo, irmão. Você acha que quando uma pomba gira sai do teu casamento, ela vai investir em quem com ódio? É aqui, na minha família. É contra mim. Você acha que quando você está numa maldição, alvo de bruxaria, feitiçaria, voodoo, magia negra, quando você é liberto, você acha que esses demônios, essas capetadas, vai para onde? É para cima aqui do missionário. Se estribuchando com ódio, com ira, com raiva. Então, isso não tem preço, irmão. Não é que eu esteja falando para você, nem o apóstolo Paulo, que o que nós fazemos pelos irmãos tem que pagar. Não, isso é gratuito. O que o texto está dizendo e que o missionário está pegando um gancho nesse texto é que você tem que reconhecer isso. Que você tem que fazer com que você sustente essa obra. Mantenha. Capacite. É isso que o apóstolo Paulo está falando e o missionário está falando. Amém? A base é 3 coisas: oração, jejum e financeiro. Porque hoje tudo se movimenta com finanças, irmão. Então nós temos que abrir o nosso coração. Nós temos que abrir a nossa mente. Eu vou te dar um motivo só para isso. É Deus que está falando. Não é o missionário. É o único motivo que eu vou te dar. O que eu estou falando é pelo Espírito de Deus. O que eu estou falando é baseado em Filipenses 4, a partir do versículo 14. Eu não estou inventando nada. Eu estou vivendo o que a Bíblia nos ensina. Só isso. Então eu tenho que viver o que a Bíblia está falando. Eu tenho que abrir o meu coração. Eu tenho que abrir a minha mão. Eu tenho que amar em abençoar a obra de Deus. Eu tenho que amar em me sacrificar em ajudar a obra de Deus, a promover
a obra de Deus, o reino de Deus. Eu tenho que promover todos os meios necessários para que esse reino cresça, propague, multiplique. Sou eu sou o instrumento de Deus. Nós somos o instrumento de Deus para isso. Você está entendendo? Você está aprendendo o que Deus está falando conosco? Como eu quero avançar, como eu quero crescer, como eu quero alcançar mais pessoas, se o meu pensamento está atrofiado, meu coração está fechado, a minha mão está fechada em ajudar o reino de Deus. Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou avançar? Como? Ninguém cresce sozinho, ninguém avança sozinho, ninguém trabalha sozinho, nós trabalhamos juntos. Então essa é a palavra. Essa é a palavra que o Senhor quis falar conosco nessa quinta-feira. Essa é a palavra. Missionário, me dá mais um motivo para que eu abra meu coração, a minha mão, a minha alma, o meu espírito, a minha vida, para eu ajudar o reino de Deus. Me dá só mais um motivo. E esse motivo que eu vou lhe dar é pessoal, é para você. Inclina os teus ouvidos para essa palavra. Escute bem o que o apóstolo Paulo fala quando as pessoas abrem o seu coração. Quando ajuda. Preste bem atenção. Mas bastante tenho recebido, ou seja, ele recebeu a ajuda para ele fazer a obra missionária, a obra de Deus. E tem uma abundância, tá vendo? Ele tem abundância porque ele recebeu. Alguém foi usado por Deus para ajudar ele. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado. Preste atenção nessa palavra. Como cheiro de suavidade e sacrifício. Quando eu ajudo a obra de Deus, ele está dizendo aqui, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Não é o homem. Você não está fazendo para o homem. Você está fazendo para Deus. Versículo de número 19, a razão e o motivo para você abrir o teu coração e ajudar o reino de Deus. O meu Deus, versículo 19, capítulo 4 de Filipenses. O meu Deus, segundo as suas obras, segundo as suas riquezas, suprirá, vou repetir, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu vou tirar o nome do apóstolo Paulo de cena. Porque esse versículo 19 aqui é um ato profético. E eu quero colocar em prática agora esse ato profético. Levanta as suas duas mãos assim, ó, que eu quero usar esse ato profético sobre a tua vida. Levanta assim as duas mãos. Para você que dizima, para você que é ofertante, para você que é mantenedor, para você que é associado, para você que faz votos com Deus, aqui nessa obra. Eu quero lançar esse ato profético, essa autoridade profética sobre a tua vida. Eu quero desfrutar da autoridade de Deus. E eu quero ministrar sobre a tua vida. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você diga, eu recebo, assim seja, e eu tomo posse em nome de Jesus. Amém? Mas para que Deus venha suprir todas as suas necessidades em riquezas, que é o ato profético que está oferecendo para nós, o apóstolo Paulo está ensinando que ele viveu. Meu irmão, o segredo é esse. Abra
Abre teu coração. Faça como a viúva. Ela pegou a única oferta que ela tinha. E ela entregou. Por quê? Porque ela viveu essa palavra. Entenda esse mistério. Aprenda isso. Eu sei que por muitos não darem bom testemunho nessa área, eu sei que por muitos fazerem mau uso, se aproveitarem com engano, eu sei que muitos charlatões, mentirosos, enganadores, faz com que a mente de muitas pessoas fique bloqueada, fiquem traumatizadas nessa área. Mas não permita que isso aconteça, sabe por quê? Porque quem perde é você. Quando você deixa de viver a vontade de Deus, o que Ele está te ensinando. Não permita que essas coisas venham te bloquear, mas viva o que Deus está falando. Ele está falando, abre a tua mente, abre o teu coração, abre a tua alma, abre teu espírito, abre a tua mão para o reino de Deus. Que Deus vai suprir todas as suas necessidades em riqueza e em glória. Versículo 19. Se você quiser, confira aí na tua Bíblia e você vai ver. Como eu disse para Deus no início, eu não quero ser mais um aqui. Eu não quero ficar de enfeite aqui. Mas eu quero o que a palavra está dizendo aconteça na vida dos meus irmãos. E é exatamente isso que vai acontecer na sua vida. Se você obedecer, viver, praticar, colocar isso em prática. É exatamente isso que vai acontecer. Receba essa palavra. Toma posse. Viva essa palavra. Guarde-a na tábua do teu coração. E tu verás a glória de Deus sendo manifestada na tua vida, em todos os setores da sua vida. Amém? Vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos invocar Deus. Precisamos falar com o Senhor. Precisamos constituir Deus na nossa causa, na nossa campanha, na nossa vida. Precisamos. Amém? Para que Deus venha suprir todas as nossas necessidades. Curva a sua cabeça nessa hora, feche os seus olhos, pegue todos os seus pedidos de oração, apresente a Deus nessa hora, para que nós possamos orar. Vamos unir numa só fé, num só espírito, numa só comunhão. Nós vamos falar com Deus agora, em nome de Jesus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença nos colocamos uma vez mais através da oração. Eu quero clamar pelo Teu perdão e as Tuas ricas misericórdias diante de todos os nossos pecados. Eu quero Te agradecer por mais essa palavra, Pai, liberada no programa de hoje. Uma palavra tão simples, tão objetiva, fácil de ser entendida. A verdade é, Pai, que o diabo tem levantado muitos enganadores, fraudulentos, mentirosos, charlatões. E é bíblico. Está na Tua palavra isso, Pai. E eu me preocupo, meu Deus. Não que eu seja melhor do que ninguém. Mas eu me preocupo, Pai, por dois motivos. Primeiro, que eu sei que é o diabo que faz isso. E segundo, eu sei que pessoas se prejudicam com isso. Por causa desses aproveitadores, mentirosos, enganadores, charlatões. Pessoas, Pai, ficam prejudicadas.
Eu glorifico o teu nome pelo Senhor ter projetado essa obra na internet. Eu glorifico o teu nome, Pai, por ter me dado essa honra, privilégio e oportunidade de ser escolhido para fazer isso. Sei que não sou digno nem merecedor, mas algo o Senhor viu em mim para me constituir aqui nessa obra, que é tua. E uma coisa linda que acontece aqui, Pai, é que essa obra tem alcançado os 4 cantos do planeta. Muitas pessoas têm obtido resultados. A máscara do inimigo está caindo, a capa está caindo, o engano está caindo. E eu glorifico o teu nome. E mais uma vez, Pai, a tua palavra de hoje está indo de encontro a pessoas, Pai, que estão orando comigo agora, que dentro dessa área, pessoas foram lesadas, foram enganadas, foram trapaceadas. Ficou uma ferida, Pai, no coração dessas pessoas, na alma dessas pessoas. A mente cauterizou, se fechou, Pai. Houve traumas, decepções, frustrações, Pai, porque foram enganados, foram delubriados, Pai. E é o que mais acontece na televisão, em rádio, na internet, em igrejas. É o que mais acontece. E eu me preocupo, Pai. Porque isso aí gera danos, Pai. Eu não vou chegar ao absurdo de dizer que são irreparáveis. Porque diante de Ti, Pai, não existe impossível. Mas as olhos do ser humano, Pai, criam muitos danos. Danos materiais, financeiros, profissionais, psicológicos, sentimentais. Geram vários danos, Pai, na alma, no espírito. Danos horríveis. Pessoas que choram, se entristecem, desanimam, perdem a motivação de ir para a sua casa, de te servir, porque cria trauma, Pai. Quantas pessoas, meu Deus, estão comigo aqui nesse programa, nessa obra, não estão indo na igreja, embora eu não aconselho diretamente, Pai, mas eu sempre as ensino que aqui, essa obra na internet é um paliativo, é uma autoajuda para as pessoas. Mas, por muitos estarem traumatizados, decepcionados, Pai, tem até uma iniciativa que eu admiro, que são lindas, em dizer, Pai, missionário, estou contigo aqui nessa obra, porque eu me sinto bem, porque eu vi Deus nessa obra, eu vi sinceridade, eu vi transparência, e principalmente eu senti Deus na minha vida. Eu senti mudança, eu senti alegria, renovo, eu senti alguma coisa diferente na minha vida. Automaticamente, e de uma forma livre, essas pessoas tomaram essa decisão. Sabe por quê, Pai? Porque elas encontraram aqui o que não encontraram. Aonde deveria encontrar, não encontraram. E aqui encontraram. Eu glorifico o teu nome por isso, Pai. E nós trabalhamos para isso. Quando eu aceitei esse chamado do Senhor, foi exatamente para isso. Para que isso aqui fosse um hospital espiritual da fé. Que fosse um projeto de reciclagem de vida humana. Foi para isso, Pai. E mais uma vez a tua palavra está nos mostrando isso. Pessoas doentes espirituais. Pessoas doentes na fé, Pai. Por causa de algumas pessoas que foram usadas por Satanás. O que eu me alegro, meu Deus, é que eu sei que não é o fim. Que a vida da pessoa não acaba aí. Sempre há esperança enquanto há vida. E nesse programa de hoje o Senhor está acendendo essa esperança, essa luz no fim do túnel. E o Senhor está dizendo, Pai, nos ensinando através da sua palavra, que se eu abrir o meu coração, a minha mão,
a minha mente, o meu espírito, a minha alma. Filipenses 4:19 diz que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades com glória, com riqueza. Então eu quero pedir ao Senhor, Pai, nessa oração, que o Senhor venha remover esse trauma, essa ferida, essa decepção, essa frustração, tristeza, desânimo, essa alteração psicológica. Eu peço ao Senhor que venha libertar essa pessoa, venha remover isso da mente, da vida dessa pessoa e mostrar para a pessoa, Pai, que ainda tem pessoas sinceras, ainda tem obra sincera, ainda tem lugar que trabalha com transparência, com verdade. E aqui é um desses lugares, Pai. Não falo isso para promover isso aqui, mas eu falo isso com 100% de certeza, Pai. Porque eu só posso garantir aquilo que eu faço. E aqui, Pai, eu garanto isso no nome de Jesus. Mostra para essas pessoas, Pai. Liberta elas. Cicatriza essas feridas ocultas. Essas feridas psicológicas. Essas feridas na alma, no espírito, na fé. Cicatriza, meu Deus. E que essas pessoas venham experimentar, venham desfrutar do suprimento, das riquezas, em glória, na vida de cada uma dessas pessoas. Porque nós estamos obedecendo a sua palavra. Nós estamos vivendo a sua palavra, Pai. Faça isso, Pai. Como profeta do teu reino, eu profetizo a bênção, a vitória, o milagre, o grande livramento sobre a vida de todos, Pai, que estão vivendo essa situação. Eu quero clamar também pelo projeto Bíblia Grátis, Pai, e o santuário Deus é Fiel. Eu quero pedir ao Senhor que levante mais empresários, mantenedores, associados, dizimistas, ofertantes, que abra o coração dessas pessoas para abençoarem essa obra. Precisamos, Pai, definir esse santuário Deus é Fiel, onde nós estaremos invocando a Tua presença, a Tua glória. Precisamos, Pai, agir nas obras sociais. Em dezembro teremos essa, Pai, do Natal Feliz. Precisamos, meu Deus, alavancar o projeto Bíblia Grátis. Tem tanta coisa para a gente fazer, Pai. Eu quero ir em Israel, meu Deus, fazer aquela campanha que o Senhor me revelou em 2010 sobre a multiplicação, Pai. Ali no Mar da Galileia. O Senhor colocou isso no meu coração em 2010. Eu quero ir lá, mas eu preciso ter condições, Pai. Porque eu não quero ficar explorando ninguém, meu Deus. Eu quero que o Senhor me dê condições, porque o Senhor falou que vai suprir todas as necessidades em riqueza e glória. Assim como o apóstolo Paulo foi suprido para fazer a obra, eu também quero esse suprimento para eu fazer a obra e trazer bênçãos para esse público que o Senhor colocou sobre os meus ombros, sobre a minha responsabilidade. Eu tenho muita coisa para fazer ainda, Pai, mas eu preciso de mantenedores, Pai. Então levanta esses mantenedores, Pai, em nome de Jesus. Levanta, Pai. Desde já eu te agradeço antecipadamente. Te agradeço, Pai, porque eu tenho certeza que o Senhor vai multiplicar 10 vezes mais, 100 vezes mais, 1000 vezes mais. E como essa irmã disse, 10.000 vezes mais. Na vida daquele que crê, confia, obedece e tem fé. Na campanha Colheita Divina. Aqueles que estão fazendo voto contigo. Traga prosperidade, bonança, fartura, multiplicação e riquezas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você diga amém e glórias a Deus. Irmãos, olha a gravidade dessa palavra. Quando eu estava orando, o Pai me mostrava 220 pessoas. Quando eu estava orando, o Pai me mostrava 220 pessoas que estavam traumatizadas. Pessoas que acompanham essa obra. Pessoas
que assistem o programa Momento com Deus, pessoas que participam das campanhas de oração e a campanha Colheita Divina. O Pai está me dizendo aqui em revelação, quando eu estava orando, 220 pessoas. Irmão, para pensar. Para pensar comigo. São 220 pessoas traumatizadas, enganadas, com o coração ferido, decepcionados. E quando a pessoa fica nesse estado, bloqueia a manifestação de Deus. É isso que o diabo faz. Bloqueia. A pessoa não recebe o devido suprimento de riquezas em glória, como diz a palavra, na vida dessa pessoa. Porque quem coloca isso é o diabo. O trauma, a decepção, a frustração, o bloqueio de mente, coração duro. É o diabo que faz isso. Porque ele sabe que quando ele faz isso, bloqueia o que Deus tem para essa pessoa. Ele sabe disso. Mas o Pai está me dizendo aqui que na vida de 220 pessoas, esse Satanás do inferno, esse demônio, que estava investindo com isso, colocando esse bloqueio na vida dessas pessoas, o Pai está me dizendo que está entrando com libertação. O Pai está me dizendo que está removendo esse trauma, essas decepções, essas feridas ocultas que estavam na sua vida. O Pai está cicatrizando, o Pai está me dizendo aqui. Está entrando com libertação. E se Ele está fazendo isso, Ele está jogando por terra essas barreiras. E você vai começar a desfrutar. Lacacholanto, quesse, lafácia, minanto, quebe, nansaio. Você vai começar a colher o suprimento em riquezas, necessidades, em glória. É isso que vai acontecer, porque é profético. Porque é bíblico. E Deus está revelando. Amém? É isso que vai acontecer na vida dessas 220 pessoas. Amém? Olha, eu glorifico a Deus. Eu não tenho palavras, irmãos. Eu sempre digo, nós trabalhamos para isso. Você não imagina o quanto eu fico feliz em ouvir isso de Deus, que tem 220 pessoas que estão sendo libertas. Meu irmão, ganhei o dia. Eu ganhei o dia. Só com essa revelação de Deus. Esse é o meu salário. É o salário do apóstolo Paulo. É o resultado. É isso que é gratificante, irmão. É isso que eu glorifico a Deus. Esses demônios perdendo na vida de 220 pessoas. Amém? Toma posse do teu milagre. Viva o milagre de Deus na sua vida. Amém? Olha, o Pai está me mostrando aqui 7 pessoas. O Pai está me dizendo que essas 7 pessoas fizeram uma oração a Deus, entraram em campanha. Para você saber que é contigo, você falou assim, ó: Deus, abre os meus caminhos. Sou teu servo, sou tua serva. Por que meus caminhos estão assim fechados? Foi uma campanha que você expressou uma indignação, uma insatisfação para Deus. Devido os teus caminhos estarem fechados. O Pai está me dizendo aqui que Ele recebeu esse teu clamor. Amém? E o Pai manda dizer que Ele vai abrir os caminhos. Ele ouviu o teu clamor, Ele recebeu o teu clamor e está trabalhando em prol dessa campanha, essa oração que você fez para Ele. Amém? Olha, toma posse do teu milagre, em nome de Jesus. Amém? Olha, o Pai está me mostrando aqui 15 pessoas. Particularmente, eu me preocupo com esse tipo de revelação. O Pai está me mostrando na vida de 15 pessoas aqui que Ele não está se agradando
com a murmuração que você está expressando, com as reclamações. Irmão, você requerer de Deus algo é uma coisa. Agora, você ficar de murmuração, reclamando, é outra. Porque a murmuração e reclamação, você está demonstrando que você não confia em Deus. E isso é uma iniciativa negativa. Isso é maldição. O Pai está mandando dizer para essas pessoas, muda esse comportamento, porque não tem como Deus operar. E a precipitação, juntamente com a ansiedade, ela habita nessa hora. Tá bom? Não permita que isso aconteça contigo. Tá certo? Faça o que Deus está falando. Mude esse comportamento. Para que as bênçãos do Senhor venham a fluir sobre a sua vida. No nome de Jesus. Tá? Toma posse do teu milagre. Tome posse da tua bênção. Em nome de Jesus. Olha, o Pai está me mostrando aqui, olha que coisa interessante. Irmão. É isso que eu admiro em Deus. Eu não tenho como ler a sua mente, nem saber o que você está pensando ou fazendo. Mas o Deus que está aqui, Ele está aí. O Pai está me dizendo que tem 3 pessoas. E essas 3 pessoas pediu para Deus para usar o teu servo, o missionário Marcelo Gomes, para trazer uma resposta de confirmação para você. Você precisa fazer algo, você precisa tomar uma decisão. E você pediu a Deus, lá canum palastofons do laitiorécia, minanto que binassaio. Deus, usa o teu servo. Se o Senhor está nesse negócio, usa o teu servo. Lá canto, mina, cassiécia, manácio, récia. Use o teu servo e fala comigo, porque ele não sabe o que eu estou passando, e ele não me conhece. Usa ele para eu saber que é o Senhor que está falando comigo. Calambutocécia, xalátio-récia. Sabe o que o Pai está mandando te dizer? Para que você saiba que eu sou Deus na vida do meu servo. E lá que eu sou na chorrece, na saio, que eu sou Deus na sua vida, eu te digo assim, eu confirmo. E a minha resposta é sim. Você pode fazer que eu estou nesse negócio. Lá no Toquébia, Lachai, Dorrécia. Faça. Deus está confirmando. Deus está te respondendo. Está edificando a sua fé. Amém? Você fez prova de Deus. Deus é vivo, irmão. Deus é vivo. Olha, boa coisa é você ter intimidade com Deus e ser usado por Deus. Você não imagina a tamanha alegria que é essas manifestações. Amém? Que Deus abençoe essas 3 pessoas. Amém? Estamos chegando aos momentos finais de mais um programa Momento com Deus. Quero agradecer pelo seu carinho, sua presença, a sua paciência, a permissão de transmitirmos para você esse programa onde quer que você esteja. Eu quero agradecer pelo carinho da sua companhia. Você é nos 4 cantos desse planeta. Amém? Olha, nós vamos terminar o programa, tá? Mas tem uns compromissos para você colocar em prática no nosso site. Mandar carta para Deus, para mim, mandar os nomes, mandar as fotografias, o nome da tua cidade, do teu país, teus pedidos de oração, tá? Responder a enquete do dia. Pode ficar tranquilo que os anúncios que aparecem no site não são vírus, é disponibilizado pelo Google para facilitar o teu acesso. Pode acessar, pode clicar, pode abrir, pode conferir que não tem problema nenhum, não é vírus, é seguro, tá certo? Coloque em prática corretamente tudo que diz respeito à campanha Colheita Divina. Abre o teu coração para ajudar esse projeto social Natal Feliz. Amém? Para que nós possamos ajudar aquelas pessoas que já foram resgatadas da madrugada
e outras milhares de milhões de pessoas que precisam ainda ser resgatadas. Adote uma pessoa, ajude, dê a sua doação. Os dados das contas bancárias estão aqui, assim como o meu site, meu endereço de e-mail, está tudo aí, tudo transparente. Amém? Para que nós possamos prosseguir em nome de Jesus. Amém? Como hoje é quinta-feira, eu não vou te ver na sexta. Eu já quero lhe desejar um ótimo final de semana, que Deus te abençoe, você, sua família, todos os setores da sua vida. Tá bom? E no próximo sábado nós estaremos juntos com mais um programa Momento com Deus, com palavra, com oração, com revelação, com ensinamentos, com recados de Deus, tudo para abençoar a sua vida. Não se esqueça, terminou o vídeo, eu vou acrescentar aqui mais um vídeo que fala tudo sobre esse projeto social Natal Feliz, tá bom? Confere direitinho, não deixe de assistir, não, assiste, para você saber os detalhes todinho sobre esse projeto social que você é responsável, tá bem? Que Deus abençoe a todos, até o próximo sábado, querendo Deus, no nome de Jesus. Eu quero cumprimentar todos os irmãos com seja bem-vindo em nome de Jesus. Como você observou no banner desse vídeo, nós temos um projeto social chamado Natal Feliz. Para você que não conhecia, eu quero lhe apresentar essa nossa ação social. É um projeto chamado Natal Feliz, onde nós resgatamos mendigos, prostitutas, viciados no álcool, drogas, na madrugada, ex-penitenciário, ex-presidiário. Esses ex, quando eles saem desses setores, eles ficam perdidos na sociedade, ficam perambulando nas madrugadas, mendigando na rua, debaixo de viadutos, marquises. Mais de uma década nós trabalhamos resgatando essas pessoas. No Rio de Janeiro, nós temos uma casa de recuperação em Paciência, em Cosmo, em Campo Grande e em Bangu. Tem também em São Paulo e tem também em mais de 40 cidades. Tem por sede Los Angeles, nos Estados Unidos, que é a Victory Alto. Não sou o presidente, mas eu sou um co-cooperador dessa instituição. E todo mês de dezembro, nós abrimos um espaço para fazermos essa obra social. Por quê? Porque essa casa de recuperação ela é 100% evangélica. Ela é 100% cristã, ou seja, ela não depende de políticos e não depende do governo, o sustento. Ela vive de doações. Já resgatou milhares e milhares de pessoas em todo o planeta. E nós abraçamos essa causa. Como eu tenho você, que é seguidor dessa obra de Deus aqui, eu tenho você como uma grande família, eu confio em você. Eu creio em você. Nós somos um grupo de fé que obedece a Deus, teme a Deus, ama fazer a obra e ama o seu próximo. Então eu quero convidar você, em nome de Jesus, a participar dessa ação social, desse projeto Natal Feliz. Várias instituições, chega o final de ano, fazem os seus apelos, fazem as suas obras, uns para o Instituto do Câncer, outro da AIDS, outros para Criança Esperança, ACD e outras coisas demais. Nós aqui fazemos o Natal Feliz, 100% Jesus e cristão. Tá? Arrecadamos valores para levar até essas casas de recuperação. Tem por responsável no Rio de Janeiro o pastor Jackson Almeida, meu amigo, um amigo pessoal, onde mais de uma década nós trabalhamos junto nessa empreitada. Eu gostaria que você participasse
nesse mês de dezembro. Estou lançando esse desafio para você, para que você venha doar. Missionário, qual o valor que eu irei doar? Não tem valor específico. Sabe por quê? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quanto vale uma alma? Quanto vale um viciado ser resgatado? Quanto vale uma ex-prostituta? Quanto vale um ex-dependente de álcool? Quanto vale um mendigo? E eu vou lhe responder, não tem preço. A sua doação, você vai patrocinar uma pessoa nessa casa de recuperação, a ajudar a salvar essa pessoa, a reintegrar essa pessoa novamente na sociedade, apresentar a salvação em Cristo Jesus para essa pessoa e a libertação. Enfim, uma família inteira é abençoada quando uma pessoa é recuperada. Eu quero contar contigo. Eu vou lá no Rio de Janeiro pessoalmente, porque eu gosto de fazer essa obra pessoalmente. Para quem não conhecia a obra social que nós realizamos, nós não ficamos só aqui na internet. Nós temos obras a ser realizadas. Eu quero ir pessoalmente lá no Rio de Janeiro. Porém, eu só vou entregar essa importância arrecadada da seguinte forma. Nós temos que ter propósito e meta. O propósito é o Natal feliz, são as pessoas para serem recuperadas. A meta, eu só me comprometo a entregar ao pastor Jackson, que é o responsável no Rio de Janeiro pelas casas de recuperação, se arrecadarmos um valor acima de R$1.000. Abaixo eu não me comprometo. Por quê? Primeiro, o que eu quero de melhor para mim, eu quero melhor para o meu próximo. Deus, quando nos abençoa, não abençoa pela metade, com migalha e com pouco. Deus nos abençoa completo, com abundância. O que eu quero para mim, eu tenho que desejar para o meu próximo. Então eu me comprometo. Dentro dessa meta, atingimos o valor acima de R$1.000, eu entregarei. Vou fazer um making off, ou seja, vou gravar na casa de recuperação, os recuperados e na igreja. Eu vou gravar tudo, por 2 motivos. Primeiro, para que seja comprovado para onde está indo a sua doação financeira. Segundo, para que você veja a tua responsabilidade, resultado e a obra que você está patrocinando. E é você que é responsável por isso. Então, esse é o meu compromisso contigo. Tá certo? Então, o valor vai ser estipulado por você. Missionário, eu vou doar 10. Se você acha que a alma vale 10, faça isso. Eu vou doar 20 porque eu acho que vale 20. Eu vou doar 50 porque eu acho que vale 50. Eu vou doar 100 porque eu acho que vale 100. Eu vou doar 200 porque eu acho que vale 200. Eu vou doar 500 porque eu acho que vale 500. Eu vou doar 1.000 porque eu acho que vale 1.000. Eu vou doar 5.000 porque eu acho que vale 5.000. Eu vou doar 10.000 porque eu acho que vale 10.000. Isso é o que Deus colocar no teu coração. O meu compromisso é esse. Eu só me comprometo a entregar ao pastor Jackson, que é o responsável pelas casas de recuperação no Rio de Janeiro, se o valor for acima de R$1.000. Então foi lançado o desafio, o cronômetro foi ativado, amém? A partir de hoje e durante esse mês de dezembro, nós estaremos voltados para isso. Eu peço por gentileza, em nome de Jesus, quando você efetuar o depósito, que é essa conta aqui, as 2 contas, na descrição desse vídeo e de todos os vídeos do canal Orando com Jesus, eu peço que você me comunique no meu e-mail o destino desse valor para o nosso controle. Por quê? Porque nós temos aqui os associados para o projeto Bíblia Grátis, nós temos dízimos e nós temos o voto da campanha Colheita Divina. E o Santuário Deus é Fiel. Então eu preciso que seja destinado corretamente, tá bom? Me comunique, tá certo? Missionário, se não atingir os R$1.000, se não atingir os R$1.000, eu volto esse valor, vou chegar aqui, dar satisfação, vou prestar conta aqui, eu vou prestar conta. Olha, atingiu 800, aí eu vou aplicar no Santuário Deus é Fiel, tá
tá certo? Acima de 1.000, eu entrego o pastor Jackson no Rio de Janeiro, tá? Abaixo de 1.000, eu aplico no Santuário Deus é Fiel. Então foi lançado o desafio, o ponto de partida, o cronômetro já foi ativado. A minha oração é que Deus use a cada um de vocês, seja onde estiver, independente de religião, nos 4 cantos do planeta. Que Deus venha te usar para abençoar essa obra. Aí eu vou fazendo o seguinte, conforme eu for lançando o programa e entrando os valores, eu vou prestando conta, para que os irmãos saibam os valores que estão entrando. Só peço que identifique quando você for depositar, manda para o meu e-mail, missionário, isso aqui é para o Natal Feliz, isso aqui é para o Santuário Deus é Fiel, isso aqui é para o Projeto Bíblia Graça, isso aqui é meu dízimo, isso aqui é o meu voto. Então eu peço que você especifique para que nós tenhamos uma melhor organização. Tá bom, meus irmãos? De antemão, eu, missionário Marcelo Gomes, presidente dessa obra, eu agradeço antecipadamente o gesto de carinho de cada um, o amor de cada um, a fé, tá? E a preocupação pelo próximo, dentro desse projeto Natal Feliz. Minha oração é que Deus recompense a cada um de vocês, retribua 1000 vezes mais o que você está fazendo no reino de Deus. Amém? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos e até os próximos programas Momento com Deus que eu estarei dando a satisfação. E esse vídeo eu vou colocar sempre no final de cada programa Momento com Deus. Tá bom? Deus abençoe você, a sua família e todos os setores da sua vida. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.